Glória a Deus. Meus irmãos, abrem as vossas Bíblias, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aumenta só um pouquinho lá tudo, está muito grave, parece que está fechado o som, parece que ele está meio fechado. Glória a Deus, glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 4 ao verso de número 15. Glória a Deus. Diz assim, agora vai dar o microfone. E ele se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, tome agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse-lhe: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto em sua capa, saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aí, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora buscam a minha vida para a tirarem. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Israel sobre rei da Síria. Até aí, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, no livro de 1 Reis, ela vai relatar um grande acontecido sobre Israel. Primeiro vai relatar que Elias, em um desafio com Acabe e os profetas de Jezabel, e todo o povo dos deuses pagãos, ele faz
ali um desafio aonde dizendo que o Deus a qual respondesse com fogo sobre o altar, esse seria verdadeiramente o Deus de Israel. Então vai acontecer todo aquele cenário, os profetas de Baal começam a se cortar, a ponto de se machucarem, sangue escorrendo sobre o altar, e vai dizer que nada acontecia desde as 9 até por volta de meio-dia, beirando 1 hora, nada acontecia. Então vai dizer que Elias, quando toma a oportunidade, toma a palavra, Elias vai, ele conserta o altar, ele conserta a lenha, ele começa a reparar aquilo que estava derrubado, porque vai dizer que havia um desconcerto no altar do Senhor, e então quando ele começa a consertar o altar, ele coloca tudo em ordem, ele começa a orar, e vai dizer que Deus responde a oração de Elias com fogo. Então vai dizer que após Deus responder a oração de Elias com fogo, vai dizer então que Elias ele se retira e ele sai por um caminho. Vai dizer que ele mata os profetas de Baal e vai acontecer um grande alvoroço dentro da cidade. Porque agora do outro lado, quem está sabendo é uma tal de Jezabel. E vai dizer então que essa mulher, quando ouve a notícia que Elias agora havia matado os profetas de Baal, ela faz um jurado como se fosse um rei dizendo: amanhã por este horário, eu terei a cabeça de Elias aqui em minhas mãos. Então vai dizer que a notícia começa a percorrer por toda a cidade. Quando chega ao ouvido de Elias, a primeira coisa que ele faz, ele se retira e vai por um caminho para se esconder da face da mulher. Então vai dizer que Elias, quando ele se retira da cidade, e ele vai parar debaixo de um zimbro por um caminho de um dia, vai dizer então que Elias está cansado. Vai dizer então que Elias agora em seu ânimo, ele está pedindo a morte. Então vai dizer que Elias se deita debaixo de um zimbro e ele adormece. E quando ele adormece, vai dizer então que após ele estar dormindo, o anjo aparece, desperta ele dizendo: ei Elias, o que é que você está fazendo aqui? Coma e beba, porque longa vai ser a sua caminhada. Então vai dizer que Elias, ele olha para aquele cenário, ele vê diante dos seus olhos o que está acontecendo, ele pega aquela comida, ele come daquele pão, bebe daquela água, e agora vai dizer que ele vai por um caminho para entrar dentro da caverna. Então quando ele chega dentro da caverna, ele se deita outra vez, e ele dorme porque ele está cansado. Então o anjo do Senhor aparece, acorda Elias e diz: o que é que você está fazendo aqui? Coma deste pão, beba desta água, porque longa vai ser a sua caminhada. O que me chama a atenção é que durante essas 2 vezes a qual o anjo desperta Elias, dizendo para ele se levantar, comer, beber e partir, porque longa seria a caminhada, ele usa o mesmo pretexto para responder as 2 perguntas. Porque o anjo pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Então ele começa a dizer o porquê que ele está naquele lugar. Ele vai dizer: olha Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu tenho sido extremamente zeloso com a tua palavra, como eu tenho guardado os teus mandamentos, os conceitos da lei, mas a verdade é que os filhos de Israel se corromperam pelo caminho, destruíram os altares, derrubaram os altares, eles se voltaram contra o Senhor, e por incrível que pareça, só ficou eu como profeta, e agora eles querem arrancar a minha própria vida. Olha, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias, ele está diante de um cenário a qual Israel estava se corrompendo, ou melhor dizendo, uma grande parte já estava corrompida. Acabe estava predominando sobre toda Jerusalém. Jezabel já tinha feito grandes sinais, já tinha destruído, os templos já estavam corrompidos, deuses pagãos estavam predominando sobre todo Israel. Então Elias, ele está cansado, Elias está fadigado, e no cansaço, irmãos, às vezes a gente pede algo que a gente nem na verdade quer, mas por conta do cansaço, por conta da opressão, por conta das lutas, nós muitas das vezes escolhemos um caminho a qual Deus não tem preparado para nós. É no meio do cansaço, é no meio da fadiga, é no meio do sentimento de solidão, em que muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias e dizemos: eu não consigo mais, eu não suporto mais esta situação, eu não consigo mais controlar os meus sentimentos. E às vezes eu fico pensando acerca disso, e o que eu tenho notado é que todos nós chegamos
na mesma conclusão. Que conclusão é essa, pastor? Já que eu não consigo mais suportar a luta, é melhor eu abrir mão daquilo que eu tenho lutado durante todos esses anos. Ou seja, eu desejo, ou melhor dizendo, eu escolho parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho notado que por alguns dias a igreja tem passado por um grande esfriamento espiritual. É verdade. E eu estive pensando acerca disso. Eu lembro que na semana passada, eu preguei aqui em Gênesis, falando acerca de ter fé. A fé de Abraão em entregar Isaac, e vai dizer lá em Hebreus, que Abraão tinha tanta fé que ele cria, e ele tinha certeza que, mesmo ele desmiolando Isaac em meio com o seu machado, Deus era tão poderoso que iria ressuscitá-lo dos mortos. Eu preguei sobre a fé de Abraão, eu preguei sobre a provisão, sobre aquilo que ele estava crendo. E eu comecei a notar que durante este tempo, muitas pessoas têm se esfriado na fé. E eu pensei, eu falei, mas Deus estava dizendo sobre provisão. Deus é Deus que prove. Deus é Deus que suple. Deus é Deus que traz abastança em dias difíceis. Mas eu tive pensando, muitas das vezes, nós encontramos algumas dificuldades e dizemos, eu tenho parado um pouco com a minha consistência, porque eu tenho passado por certas dificuldades. E eu me lembrei deste texto de Elias, porque Elias ele era um profeta de Deus com autoridade na terra, onde quando ele disse para Acabe, não haverá chuva durante 3 anos e meio, vai dizer que os céus ouvem a voz de Elias e Deus faz cessar o orvalho a ponto de não chover. Deus ouviu a palavra do profeta, Deus honrou o profeta, e agora o profeta está se olhando para uma situação, e ele está dizendo, eu desejo a morte, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque muitas das vezes nós chegamos dentro da igreja, no templo ou em qualquer outro lugar, e Deus nos usa com tanta autoridade, com tanto aprofundamento, Deus nos usa com tanta intimidade, que nós até duvidamos, rapaz, mas será que é Deus mesmo? Nossa, faz tempo que eu não via manifestação divina assim, desta maneira. Só que com o passar dos dias, aquilo ainda não é o suficiente. Veja, quantas das vezes nós fazemos oração por pessoas que se encontram desta maneira aqui na frente. Elas se alegram por um momento, mas com o passar do dia, elas voltam para dentro da caverna de novo. Por quê, pastor? Porque se sentimos cansados. Porque se sentimos muitas das vezes oprimidos. Porque se sentimos muitas das vezes sobrecarregados. Mas calma aí, até antes de ontem estava tudo bem. Hoje já mudou totalmente o cenário. Até ontem Elias estava profetizando. E hoje, Elias está dizendo, eu prefiro a morte. Todas as vezes que Elias desanimou, o anjo do Senhor apareceu a ele dizendo, o que é que você está fazendo aqui? Talvez, nós temos observado o caminho a qual nós temos trilhado, por onde nós temos andado, e muitas das vezes, este caminho parece ser longo, e nós começamos a olhar para trás, e quando nós olhamos para trás, vem logo o desânimo. Por quê? Porque recebemos tantas promessas no meio do caminho, e muitas delas ainda não se cumpriu, e a gente começa a dizer em nosso coração, será que foi Deus mesmo quem disse? Então nós começamos a olhar para o cenário a qual nós estamos vivendo, e isso causa dentro de nós um grande desânimo, porque nós pensamos, hoje é terça-feira, eu vou para a igreja, amanhã eu trabalho, quinta-feira eu vou para a igreja, sexta-feira eu estou trabalhando, sábado domingo eu tenho que ir para a igreja de novo. Segunda eu volto a trabalhar, e terça eu tenho um culto de novo. Então é um ciclo, um reloginho, e nós começamos a olhar o calendário, e nós começamos a ver grandes coisas, e muitas das vezes a ansiedade que nós temos quando ouvimos a voz de Deus, é para que aquilo aconteça não amanhã, mas aconteça hoje, se possível aconteça ontem. Só que quando Deus chamou Elias dizendo que seria com ele, que ele falaria sobre as nações, ele não tinha noção do tamanho de autoridade que Deus estava delegando a ele, mas no meio da caminhada ele está dizendo, eu estou cansado, eu já não aguento mais. E quantas das vezes, irmãos, nós se deparamos nessa situação,
Em uma hora somos profetas, em uma hora estamos sendo usados pela autoridade do Espírito Santo. E com o passar dos dias, daqui a pouco, a gente desanima e diz: eu não vou mais à igreja na terça. Por quê? Porque hoje eu estou cansado do trabalho. Eu não vou na quinta hoje porque, sabe, está muito frio. E quando chega no domingo, rapaz, amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Preciso fazer marmita, preciso arrumar as coisas. E aquilo vai causando dentro de nós um grande desânimo, a ponto de nós olharmos para a situação e dizer: eu acho que eu vou parar. Eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou abrir mão daquilo que Deus planejou e projetou sobre a minha vida. Então o anjo do Senhor aparece a Elias e diz: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Esse aqui não é o seu lugar. Levanta-te, come, beba desta água, se anima, porque longa será a tua caminhada. Elias se levanta, sai debaixo daquele zimbro. Agora ele entra para dentro de uma caverna. E é na caverna, irmãos, que muitas das vezes nós se escondemos. É dentro de uma caverna que nós entramos, muitas das vezes com medo. Por quê? Porque todas as vezes que eu vejo caverna, eu lembro de Davi, quando estava com medo do seu filho Absalão, estava jurado de morte por aquilo que estava acontecendo dentro do palácio. E Davi, quando entrou dentro da caverna, a caverna de Adulão, ele começa a orar, ele começa a dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Davi começa a colocar diante das orações aquilo que estava causando angústia no seu coração, aquilo que estava te causando medo. E por que ele estava fugindo da presença de Absalão? Mas o que Davi dizia era: tem de misericórdia de mim, Deus. E os que estão passando de frente à caverna, e estão ouvindo a oração de Davi, está dizendo: nós estamos igual a este homem, estamos endividados, estamos preocupados, estamos com medo, estamos se sentindo sobrecarregados, nós estamos semelhante a ele, então vamos orar juntamente com ele, vamos entrar para dentro desta caverna. Só que é no meio da caverna onde nós muitas das vezes entramos, que Deus se revela sobre nós, e Ele nos pergunta: o que é que você está fazendo aí? Se alegra, coma a comida, beba água, porque a sua história não vai acabar agora, a sua história não vai terminar agora, longa vai ser a tua caminhada, você ainda tem muita coisa para viver à frente. Mas o desânimo, irmãos, que tem entrado dentro do nosso coração, ou melhor dizendo, que tem adentrado não somente dentro desta igreja, mas pelo Brasil afora, é um desânimo, um esfriamento espiritual, a ponto das pessoas olharem, verem as promessas de um lado, olharem para o desânimo por conta das lutas, e dizer: eu vou seguir pelo caminho B. Por quê? Porque eu já não aguento mais tanta luta. É luta dentro de casa, é luta dentro do trabalho, é luta dentro da rua, é luta dentro do casamento, é luta dentro da igreja, é luta. Mas é interessante que Paulo vai dizer que a nossa carne, ela não está lutando contra a carne, mas nós estamos lutando contra hostes espirituais e da maldade. Porque eu não luto contra o meu irmão, mas eu luto sobre aquele que está sobre este século predominando, o príncipe deste século. Não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam sobre as regiões espirituais e da maldade. Então eu começo a ver que muitas das vezes nós se olhamos para as circunstâncias e nós começamos a dar desculpas dizendo: não vou à igreja por causa de fulano, não vou à igreja por causa de ciclano. Por que eu estou dizendo isso? Porque qual era a desculpa de Elias? Alguém está pedindo a minha cabeça, alguém me jurou de morte, e eu já nem sou melhor do que os meus pais. Eu já não posso mais sair daqui, porque se eu sair deste lugar onde eu estou, certamente vão me matar, só sobrou eu como profeta na terra. Às vezes, irmãos, nós se sentimos tão sozinhos, tão solitários, sem ninguém, que nós olhamos para a situação e dizemos: parece que só tem eu aqui, Deus. Olha a minha situação. Eu tenho cuidado tanto das coisas, eu tenho feito com tanto amor, com tanto carinho, mas agora estão pedindo a minha cabeça, querem me matar. Quem aqui nunca se sentiu sozinho por conta da luta? Quem aqui nunca se sentiu em um lugar de solidão, isolado, solitário? E você até disse em seu coração: eu acho que agora, para mim já deu. Eu acho que agora já basta. Porque nós se sentimos tão oprimidos, que às vezes nós não queremos nem levantar da cama.
Nós se sentimos tão afligidos em um modo espiritual, que nós olhamos e não desejamos mais nem querer ir à igreja. Eu lembro que Jeremias, quando Deus chamou ele e disse: Jeremias, as nações eu te dei por profeta. Ele vai dizer: Senhor, eu sou uma criança, não sei falar. Muito bem, abre a tua boca e eu te encherei. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Muito bem, você está vendo muito bem, porque eu velo e zelo pela minha palavra. Então, Jeremias, você sai do lugar onde você está e começa a pregar contra as nações. Então ele se anima, começa a pregar. O povo não dá ouvido, começa a rejeitar, começa a zombar, escarnecer dele. E ele chega um momento e diz: olha, para mim já basta, Deus, porque o Senhor me iludiu, me fez de bobo. O povo não me ouve, pelo contrário, eles estão zombando de mim. E olha, e eu já disse em meu coração: não prego mais a tua palavra, nem mencionarei mais o teu nome. Mas toda vez que eu tento parar, como um fogo vem sobre os meus ossos, e eu não posso parar, eu não consigo parar. Jeremias estava desanimado por conta das lutas, porque ninguém dava ouvido, porque o povo estava zombando dele. Mas ele vai dizer que quando ele tentava parar, como um fogo sobre os ossos dele cerrado, não permitia com que ele viesse parar de pregar o evangelho. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque ainda que nós estamos cansados, afadigados, ainda que nós estamos muitas das vezes se sentindo sobrecarregados e isolados, tem algo dentro de nós que não nos permite parar no meio do caminho. Deus está dizendo: você pode estar cansado, mas eu vou continuar te usando. Você pode estar esgotado, dizendo: não tenho mais força. Deus está dizendo: vai caminhar ainda por mais 40 dias, porque não acabou agora. Talvez alguém esteja olhando e esteja dizendo: já não dá, para mim basta. Deus está dizendo: você não vai parar agora, Elias, você vai continuar caminhando, porque do outro lado tem alguém que está te esperando. Irmãos, é sempre assim que acontece. Essas são as experiências de alguém que um dia disse: não vou mais à igreja. E naquele dia, Deus usou para evangelizar alguém. Disse: talvez essa vai ser minha última pregação. E naquela pregação, Deus falou tanto que vidas se renderam, almas se entregaram a Jesus. É porque nós ficamos tão vazios de nós mesmos, se abstemos de todas as coisas, e se sentimos tão sozinhos, e Deus começa a se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E aí quando nós levantamos os nossos olhos e erguemos as nossas cabeças, nós vemos de um lado a provisão de Deus. Tem pão e tem água dentro desta caverna. E agora, come e beba, e saia para fora. Por quê? Porque o Senhor está te esperando. Então quando ele come e bebe, e se enrola sobre a sua capa e sai para fora, ele vai dizer que estava passando um grande vento, um grande vendaval, que estava chacoalhando os montes. Vai dizer que Deus não estava lá. Então veio um terremoto, a chuva, estavam quebrando as penhas, uma grande tempestade. Ele olhou e disse: Deus também não estava lá. Então passou como um redemoinho de fogo na frente da caverna. Ele olhou e vai dizer: Deus não estava lá. E quando tudo parecia estar acabado, uma voz mansa e suave falou sobre o seu ouvido, dizendo: o que é que você está fazendo aí? Sai para fora dessa caverna. Você vai voltar pelo caminho que você veio. Você vai ungir Azael como rei. Vai acontecer uma briga, um deles vai morrer, do outro lado vai ter alguém te esperando e ele vai ser o seu sucessor. Nós precisamos entender, irmãos, que vai passar ventos, vai passar tempestades, até fogo, mas nem sempre Deus vai estar no meio. Existe vendavais que é permissão de Deus. Eu ouvi algo no sábado,
E eu até interpretei mal aquilo. Porque a irmã que estava pregando no vilarejo, ela disse: haverá dias em que Deus vai sair de dentro da casa, vai se ausentar. Mas a ausência de Deus é para colocar as coisas no seu devido lugar. E eu parei para pensar, eu falei, até falei isso com a minha esposa dentro do carro, mas como que Deus vai sair da casa? Não tem como. Deus não vai sair, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas eu estava interpretando aquilo de uma forma errada. Não é que Deus vai sair da casa, é que Deus vai recolher as mãos e vai deixar a gente fazer aquilo que nós queremos. Deus muitas das vezes vai tirar as mãos dele da onde nós colocamos as coisas, e nós tiramos com a outra mão e diz: agora faz. Mas não é que Deus não se revelou, não é que Deus não se manifestou, que Deus não está no controle da situação. Porque quando nós olhamos para a situação e falamos: Deus não está no meio disso, e está acontecendo um grande vendaval, não é porque nós não estamos vendo que Deus não está presente, que Deus não está fazendo com aquilo que seja conforme a vontade dEle. Existem momentos que vai ter sim tempestade, e aquilo que parece estar arrumado, vai virar uma bagunça. Mas é Deus colocando as suas coisas no devido lugar. Deus estava incomodando alguém dentro da caverna, dizendo: você veio por um caminho, e agora você vai voltar por ele de novo. Por que Deus mandou Elias voltar pelo caminho? Primeiro, Deus não mandou ele profetizar contra o reino de Acabe. Segundo, Deus não mandou ele ir por aquele caminho. Terceiro, Deus não mandou ele entrar dentro da caverna. Mas em nenhum momento, Deus deixou Elias sozinho. Porque quando ele correu para se esconder e estava cansado debaixo de um zimbro, Deus foi até ele e disse: levanta, aqui não é o seu lugar. Você está cansado? Beba desta água, coma deste pão. Por quê? Porque longa vai ser a tua caminhada. Então ele come, bebe, levanta. E agora ele entra para dentro da caverna. Então Deus vai lá de novo e diz: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Tem pão aí, tem água. Beba, coma, por quê? Porque longa será a tua caminhada. E quando tudo parecia estar perdido, Deus diz: agora você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Nós escolhemos caminhos para as nossas vidas, a qual Deus não trilhou. Nós escolhemos estar em alguns lugares que Deus não mandou nós estarmos ali. Deus não vai nos tirar desta caverna. Ele vai dizer: saia daí. Jesus não entrou na caverna onde estava Lázaro, mas ele disse: Lázaro, saia para fora. Existem momentos da vida em que vai estar difícil, e Deus vai dizer: você não entrou aí? Agora você saia. Porque se nós tão somente obedecemos a voz de Deus, irmãos, certamente, ainda no dia da tribulação, ainda no dia dos vendavais, Jesus vai estar vindo caminhando sobre as águas, e alguém vai estar dizendo: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por cima das águas. Então ele vai dizer: saia do barco. E quando sair do barco, você também vai caminhar sobre as águas. Queridos, a caverna é um lugar de solidão. A caverna é onde nós ficamos remoendo sobre as nossas escolhas e o caminho a qual nós estamos trilhando. A caverna não é o nosso lugar. A caverna não foi feita para que eu e você viéssemos entrar e morrer dentro dela, ou até desejarmos a nossa morte. A caverna é lugar onde existem pessoas que estão se refugiando, mas não por muito tempo. Porque você pode ter entrado dentro da caverna triste, se sentindo sozinho, ferido e machucado, mas você vai sair de lá caminhando por cerca de 40 dias para fazer a vontade de Deus. Dentro dessa caverna, Jesus está te alimentando. Dentro dessa caverna, Jesus está trazendo sobre o seu coração ânimo. Dentro dessa caverna, Jesus está cuidando de você. Mas agora, é hora de nós sairmos desta caverna. É hora de nós darmos continuidade àquilo que Deus começou sobre as nossas vidas. Volte pelo caminho a qual você trilhou. Volte para o princípio do propósito onde Deus te colocou. E tenha certeza, o Senhor Jesus estará cuidando de você. Estará cuidando da sua família. Estará cuidando da sua vida. Deus não te desamparou. Deus não te deixou sozinho. Ele está contigo aonde quer que você entrar. Ele estará contigo aonde quer que você trilhar.
E se passar pelas águas, elas não vai te submergir. E se passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Porque Deus está cuidando de você em todos os sentidos e em todas as áreas da sua vida. Mas se levante, tenha ânimo, ainda que pareça difícil. Certamente, se você beber da água que Deus te dá e comer do pão que foi repartido por nós, certamente você vai caminhar por muitos dias. Se você pegar uma palavra na segunda, você consegue se alimentar até terça. Se você se alimentar na terça, você consegue se alimentar até na quarta. Se você se alimentar na quarta, esta comida vai servir de alimento para você até a quinta. Se alimente da palavra de Deus. Busque o Senhor Jesus em oração. E tenha certeza que tudo aquilo que você estiver passando não vai ser resolvido, mas o Senhor estará contigo em todos os momentos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós aqui estamos diante da Tua presença, para louvor da Tua glória, Jesus. Meu Deus querido, entramos por aquelas portas, muitas das vezes cansados, tão atarefados, afadigados por tantas coisas, que têm sobrecarregado, Senhor, a nossa vida, e muitas das vezes, por se sentirmos tão assim pressionados, sobrecarregados, nós temos pensado em nosso coração que a hora é de parar e desistir, e tentar fazer qualquer outra coisa. Muitas das vezes, por conta das circunstâncias, dos momentos a qual nós estamos vivendo, nós achamos que a melhor escolha é sempre parar, é sempre retroceder, é sempre deixar de fazer. Jesus, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, o Senhor é aquele que conhece as nossas limitações, e sabe, Senhor, até onde nós suportamos tantas lutas, até onde nós suportamos tanto fardo. Talvez seja até mesmo por isso que o Senhor disse, em um ensinamento aos discípulos e todos quantos estavam te ouvindo, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque certamente manso e suave é, e eu também terei descanso para as vossas almas, e repouso para cada um de vós. Se há um lugar onde nós devemos descansar e repousar, certamente este lugar é no Senhor. Se é um lugar onde nós podemos se esconder, certamente é debaixo das tuas asas, porque este é o lugar, Senhor meu Pai querido, da habitação segura, onde nós estaremos seguros, diante das diversas situações. Jesus, eu te peço nesta noite, Pai, que o Senhor possa ir adentrando sobre cada casa, Senhor, sobre cada lar aqui representado nesta noite. O Senhor conhece o íntimo, o profundo, o Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe as tristezas, as preocupações, as desilusões que temos passado dia após dia, os desânimos que têm sido como uma flecha ardente em nosso coração, meu Pai querido, muitas das vezes querendo causar paralisia espiritual, ministerial, sentimental, uma frieza que tem tomado conta dos nossos sentimentos, a ponto de nos querer fazer desistir e abrir mão de todas as coisas. O Senhor conhece, Senhor, o Senhor conhece a luta que cada um dos seus filhos tem enfrentado. O Senhor sabe quantas batalhas têm sido travadas, Senhor meu Pai querido, dia após dia, constantemente, sem cessar. Mas nós também sabemos que o Senhor é aquele que vai à frente. O Senhor é aquele que, quando se sentimos enfraquecidos, revigora as nossas forças. O Senhor é aquele que, quando nos encontra caído, nos levanta diante das tuas mãos. O Senhor é aquele que, quando nós pensamos em parar, em desistir,
é aquele que nos afirma sobre as promessas futuras, a qual o Senhor tem feito para cada um de nós, não nos deixando desamparado, mas cuidando de nós em cada detalhe, em cada momento, e todos os dias tem nos encorajado dizendo: não temas, porque eu estou contigo, não pare, não retroceda, porque certamente tereis vitória para cada um de nós. Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar, Pai, porque se for por vontade nossa, nem aqui estaríamos. Se fosse por livre e instantânea vontade, já tínhamos desistido. Mas o Senhor é a causa que nos faz permanecer de pé. O Senhor é o único motivo, o qual nos faz estar aqui, Senhor, meu Pai querido, todos os dias quanto for possível e preciso, porque nós bem sabemos que o Senhor é tudo quanto precisamos e necessitamos. Então eu te peço, não nos deixe, Senhor, meu Pai querido, retroceder, não nos deixe parar, não nos deixe abrir mão daquilo que o Senhor disse que faria e tem feito até hoje, mas nos encoraje, revigore as nossas forças, não nos deixe parar agora, mas nos faça continuar caminhando pelo caminho a qual o Senhor tem trilhado para nós. Jesus, abençoe a vida dos seus filhos, alcança no mais profundo da vossa alma, tirando todo o anseio, todo o medo, toda a fadiga, toda a tristeza, toda a frustração. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem causado desânimo em nosso ser, tudo aquilo que tem, Senhor meu Pai querido, barrado, parado, Senhor meu Pai querido, nós de prosseguirmos toda a resistência, toda a barreira. Jesus querido, que nesta noite, Senhor, caia por terra todo impedimento, Senhor, caia por terra toda frieza espiritual, Jesus. Que os seus filhos, meu Pai querido, sejam revigoradas as vossas forças, que o Espírito do Senhor, meu Pai querido, possa vos encorajar a não desistir, a não parar agora, mas a prosseguir, ir à frente, ir avante, sabendo que o Senhor é aquele que está cuidando, sabendo que o Senhor é aquele que está trilhando, sabendo que o Senhor é aquele que vai à frente para dar vitória, Jesus. Então assim nós te pedimos nesta noite, assim nós também te agradecemos, Pai. Abençoe a vida dos seus filhos, que eles retornam para os seus lares em paz, também em segurança, que eles sejam em tudo abençoados, felizes, diante do teu altar, Pai. Que a bênção do Senhor esteja estendida sobre este lar, sobre esta família, sobre esta casa, que eles sejam abençoados pelo poder que há em teu nome, Jesus. Assim nós te agradecemos, para a glória bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Estenda aí as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não somente hoje, não somente agora, mas para todos sempre. E todos nós digamos em uma só voz, amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus, para a glória de Deus.